Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos falar do módulo de entradas e saídas analógicas de 0 a 10 volts, aí acoplado a um CLP da Ormo. Esse módulo também é da Ormo. Então, se ele está acoplado a um CLP da Ormo, ele vai estar recebendo aí um sinal de 0 a 10 volts ou enviando um sinal de 0 a 10 volts. Nós vamos continuar falando sobre esse esquema hidráulico aqui. Em outro vídeo nós falamos de uma falha em que não aparecia a pressão de travamento do molde na tela da máquina. Então nós vamos fazer mais alguns vídeos para detalharmos essa questão, porque são vários detalhes que nós precisamos conhecer para nós entendermos como que esse circuito ele funciona. Então, se eu injetar uma pressão de 200 bar aqui na linha, no cilindro principal da máquina, e eu estou acoplado um transdutor de pressão aqui nesse cilindro, se eu estou com esse transdutor alimentado, no caso aí precisa ver se o fabricante alimentou com 24 volts ou com uma tensão diferente. Então eu preciso conhecer essa questão. Mas se ele está com a pressão de 200 bar aqui, então se esse transdutor ele é de 0 a 400 bar, que é o caso da Rutil, o transdutor da Rutil é de 0 a 400 bar, então ele vai estar enviando uma tensão contínua aí de 5 volts ao módulo do CLP da máquina. Beleza, pessoal? Então nós vamos falar em alguns vídeos a mais sobre esses detalhes para nós conhecermos um pouco melhor como funciona essa questão, beleza? Então nós temos aqui o esquema elétrico que eu montei, que é exatamente como aparece no esquema elétrico da máquina. Então lá nos módulos eu estou falando sobre o transdutor de pressão, então estou olhando aqui. Eu escrevi em português aqui, mas obviamente que na Rutil vai estar escrito em italiano, em outras máquinas aí pode estar escrito até em inglês. Então eu coloquei aqui esse transdutor de pressão de travamento, que seria aquele que nós acabamos de falar. Aqui é o código do cabo, que vai estar exatamente no esquema elétrico aí da máquina. Obviamente que aqui eu coloquei um código aleatório. Aqui nós temos o sinal de entrada do transdutor, e aqui nós temos ligado ao 0 volts, e aqui seria o cabo manga, que vai ligado aqui. O que é um cabo manga? Um cabo manga é esse cabo aqui, ele tem vários fios, e aqui ele tem uma blindagem, isso aqui é uma blindagem, então essa blindagem é ligada nesse conector que nós acabamos de falar aqui. Então isso aqui está representando a blindagem do cabo manga, e ele está ligado aqui. Nós já vamos ver aí no esquema do módulo. Então repare que na máquina, no esquema elétrico da máquina, ele vai estar especificando qual que é o tipo de módulo. É o MAD42. Nós vamos observar que tem mais algum, esse código é um pouco maior. Então repare que no esquema elétrico da máquina ele está representando dois reloginhos, que é exatamente os dois reloginhos que tem no módulo. Aí eu esqueci de colocar um T aqui, mas é 7. Repare que no esquema elétrico da máquina do lado aí também vai estar escrito 7, 0. Então esse módulo vai estar em 0 e 7 e 1. Isso quer dizer que, ou seja, esse reloginho vai estar em 0 e 7 e 1, esse reloginho vai estar em 1. Se tiver mais um outro módulo aí na máquina, no esquema elétrico do outro módulo, vai estar 7,0 no primeiro reloginho e 7,2 no segundo reloginho. Então no esquema elétrico do segundo módulo vai estar dessa forma, beleza? Então nós estamos falando do módulo MAD42. Ele tem um código um pouco maior, mas nós já vamos explicar sobre isso. Nós falamos aqui do transdutor, como que eu faço para medir o sinal. Se eu tenho uma pressão de 200 bar nesse transdutor aqui, então ele precisa enviar um sinal de 5 volts até o módulo do CLP da máquina. Como que eu faço para medir isso aqui? Entre esse borne e esse, eu coloco o multímetro na escala de tensão contínua,
Então eu coloco a ponta vermelha aqui, a ponta preta aqui do multímetro. Então entre esses dois bornes aqui, se eu estou com a pressão de 200 bar, eu vou ter aí uma tensão contínua de 5 volts, se tudo estiver funcionando de acordo com aquilo que nós esperamos, beleza? Então é dessa forma que funciona. Então esse módulo tem duas entradas, duas saídas analógicas de 0 a 10 volts, uma desse lado e uma desse, e os outros as entradas analógicas de 0 a 10 volts. Lembrando que entradas e saídas analógicas, elas são com um sinal variável, ou seja, ele varia de 0 a 10 volts. E aqui apenas eu representei essa saída aqui, dizendo que ele está enviando um sinal para o inversor do motor elétrico que está acoplado à bomba principal da máquina aí, beleza? Então o código do cabo, e aqui também a ligação conforme a saída aí, beleza? Então nós vamos aqui ao manual do módulo. Nós temos aqui alguns módulos. Esse manual serve para vários módulos. Nós vamos falar aqui do CLP. Então aqui nós temos a alimentação do CLP. Nós falamos em outro vídeo sobre o CLP da Onro, aí acoplado aí que estaria numa injetora Rutil. Mas nós vamos entender um pouco como que é o CLP. Então aqui seria a alimentação do CLP. Aqui nós temos a CPU, tem o código da CPU aqui exatamente. Essa CPU é onde processa todo o software do CLP. Aqui os módulos de expansão, eles são configurados de acordo com o reloginho que nós falamos aqui. Então aqui ele está falando de uma entrada de sinal analógico, um módulo de entrada de sinal analógico e mais um módulo de saída de sinal analógico. Obviamente que numa injetora Rutil aí nós temos aí vários outros módulos de entrada aí que vem um sinal de 24 volts e saída aí que sai um sinal de 24 volts que manda aí nas placas isoladora, ou também manda nos relés aí para chavear as válvulas. Em outro vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso aí também. E nós vamos descer um pouco aqui. Nós vamos falar sobre o módulo MAD42. Então ele é mais para baixo aqui. Nós vamos mostrar qual posição que é as entradas e as saídas. Então, vamos descer mais um pouco. Nós já chegamos a ele aí. Vamos parando um pouco aí que nós logo encontramos esse módulo aí. É exatamente esse módulo. Vamos diminuir um pouco aqui só para ficar todas as informações juntas. Tá só mais um pouco aí. Beleza. Então módulo. Repare que o módulo é CJ1W MAD42. Então lá no esquema elétrico o fabricante está marcando como MAD42, mas o código completo é esse daqui. Repare que se eu precisar deslocar esse módulo do CLP, o que eu tenho que fazer? Se por acaso for necessário, nós não vamos parou a máquina, não vamos sair desmontando tudo, tá pessoal? É apenas para nós entendermos como que é o funcionamento. Nós estamos apenas detalhando algumas coisas, porque assim, se precisar trocar, eu já peguei problema nesses módulos, já precisei fazer substituição aí, só para nós entendermos como que funciona. Então eu aciono essa travinha, a de cima e a de baixo. Esse módulo ele vai estar grudado aqui. Então aciono essa travinha para sair desse pino. Acionando essa travinha, eu puxo esse módulo para o lado. Lembrando que do lado do CLP eu preciso saber se tem espaço para deslocar esse módulo. Se tiver espaço, então eu aciono essa travinha, puxo para o lado. Lembrando que essa parte aqui, ele vai estar dentro desse módulo aqui. Essa parte desse módulo vai estar dentro do seguinte módulo. Porque ele passa sinal elétrico aqui por esse conector aqui. Então eu acionei essa travinha, eu desloquei o módulo, eu aciono a travinha do próximo módulo que vai estar travado aqui, as duas travinhas, desloco ele para o lado, então eu fiquei com esse módulo solto. Então eu aciono essa travinha com a chave de fenda,
Então eu estou com o módulo solto, ele vai sair do trilho DIN. Saindo do trilho DIN eu desloco o módulo. Lembrando que a régua de borne que vai estar em cima dele aqui, eu também consigo deslocar ela. Se eu acionar essa travinha aqui, eu consigo tirar ela de cima do módulo aqui também. Eu fico com o módulo solto aqui para fazer aquilo que for necessário. Nós vamos descer um pouco aqui. Tá vendo que está falando aqui que é o conector dos módulos de expansão? Então todo módulo vai ter um conector para conectar ao próximo. Então, dessa forma que funciona. E aqui que nós vamos parar para nós mostrarmos que repare que aqui seria a régua de borne que está mostrando lá. Repare que esse módulo, exatamente esse módulo que nós estamos falando, ele tem duas saídas, uma aqui e outra aqui, saída analógica de 0 a 10 volts e 4 entradas analógicas de 0 a 10 volts, uma aqui, uma, duas, 3 e 4. Então esse módulo ele tem duas saídas analógicas de 0 a 10 volts e 4 entradas analógicas de 0 a 10 volts. Isso quer dizer que essas saídas e entradas elas são com valor variável. Então aqui é o fio que vem do transdutor de pressão, aqui vai estar ligado ao 0 volts do circuito e aqui que vai estar ligado ali a malha do cabo manga. Então essa malha do cabo manga, essa blindagem, vai estar ligada exatamente nesse borne aqui, beleza? Então é dessa forma em que esse módulo ele funciona. Então saídas e entrada, não podemos confundir essa questão para nós conseguirmos aí entender esses detalhes aí, beleza? Então nós já falamos aqui da entrada do transdutor, como fazemos a medição se tiver pressão lá na linha do transdutor, e aqui a saída também. Nós falamos também dos reloginhos aqui que precisa estar setado de acordo com aquilo que está mostrando no esquema elétrico. Se por acaso se for necessário fazer uma substituição do módulo. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, dá um joinha aí e um abraço e até mais.